Senhoras e senhores, bom dia. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social para debater o tema Departamento de Vigilância em Saúde, DVS, Zoonoses, VE, do município de Osasco, por minha solicitação, vereadora Ana Paula Rossi. Eu convido o senhor Igor Andrade da Silva Oliveira para secretariar os trabalhos desta noite. Obrigada. Desta manhã. Eu já vou lendo no automático, desta manhã. Aqui, compondo a mesa diretora dos trabalhos, nós temos o senhor Ademar Mendes de Lima, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde. Também temos aqui o Enoque Luz, que é chefe de divisão de zoonoses. E aguardamos também a provável chegada do secretário de Saúde. Fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores: Paulo César Dias dos Reis, presidente; Valdenir Luiz de França, relator; Elisandro Márcio Silva Lindoso, membro; Francisca Genilúcia Ribeiro de Andrade, membro; Reginaldo Oliveira de Almeida, membro. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício número 108/2019. Ofício 108/2019. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 11 de dezembro de 2019, às 10 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Saúde e Assistência Social, sobre o tema Departamento de Vigilância em Saúde, DVS Zoonoses VE, do município de Osasco, por solicitação da vereadora Ana Paula Rossi. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação de audiência, recepção, confecção, ficha livre de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência aos membros da presente comissão. Atenciosamente, assinado Paulo César dos Reis, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Há duas correspondências recebidas. Osasco, 11 de dezembro de 2019. A nobre vereadora Ana Paula Rossi. Em virtude de compromissos anteriormente assumidos, infelizmente não poderei estar presente em vossa audiência. Parabenizo a vossa vereadora Ana Paula Rossi, assim como a Comissão de Saúde e Assistência Social pela propositora da audiência pública, que irá discutir sobre o Departamento de Vigilância em Saúde, DVS Zoonoses VE, realizada nesta data. Desejo sucesso ao evento e deixo meu abraço a todos os envolvidos nessa solenidade. Atenciosamente, assinado Paulo César Dias dos Reis, Relé da Cândida, vereador. A outra, Osasco, 11 de dezembro de 2019. Ao senhor excelentíssimo doutor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, conforme convite recebido em meu gabinete, convidando para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Saúde e Assistência Social, a ser realizada na data de 11 de dezembro de 2019, às 10 horas, por solicitação da nobre vereadora Ana Paula Rossi, no plenário Tiradentes, informo que, por motivos de compromissos agendados anteriormente, infelizmente não poderei comparecer. Aproveito a oportunidade e deixo os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes nessa importante audiência pública. Cordialmente, assinado Alex Sandro de Souza Sá, vereador. Obrigada, secretário. E aí, na pessoa agora do senhor Ademar, eu quero aqui agradecer a presença de todos os palestrantes que vamos ouvir essa manhã. Também agradeço a presença do público e a imprensa, que estão aqui prestigiando essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população.
Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom e pelo site www.osasco.sp.leg.br e nas redes sociais da TV e da Câmara. Nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. O público aqui presente pode participar retirando formulários na recepção ou então com nossos assessores, encaminhando as suas dúvidas, as suas questões pertinentes, que serão respondidas na parte final do evento. Nós já recebemos algumas perguntas aqui. Aqui, eu iria usar a tribuna, mas eu vou falar aqui da mesa mesmo. Eu fiz essa solicitação para que acontecesse essa audiência pública. A pedido, eu fui procurada pelo Enoque e pelo Ademar, e, de pronto, eu já entendi a necessidade, porque, devido à separação que aconteceu do bem-estar animal, das zoonoses, muitas dúvidas começaram a existir. Até mesmo aqui na parte da própria Câmara Municipal. Então, acho muito importante também aqui para a assessoria dos vereadores, para os próprios vereadores, essa audiência pública, porque, às vezes, a gente comete equívocos por desconhecer as atribuições específicas, hoje, das zoonoses. Então, logo que eles vieram falar comigo aqui na Câmara, durante uma sessão, imediatamente eu já falei com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Pelé, que prontamente providenciou essa data, e aqui estamos essa manhã para debater esse tema, e todos aqui estão à disposição para esclarecer possíveis dúvidas que surjam durante a nossa audiência pública. Eu convido agora para utilizar a tribuna o Ademar Mendes de Lima, ele que é diretor do Departamento de Vigilância em Saúde. Bom dia a todos. Bom dia. Eu fico muito grato à vereadora Ana Paula por esse espaço. Como ela bem mesmo disse, nós temos uma certa confusão entre o que é Departamento de Vigilância em Saúde e Centro de Controle de Zoonoses e o bem-estar animal. Porque ainda hoje, ainda nos dias de hoje, as pessoas acabam fazendo reclamações, ligando e dizendo, eu quero falar nas zoonoses, e as atribuições, elas foram bem divididas agora. Então, a partir do momento em que foi criado o bem-estar animal, nós precisamos saber exatamente qual é a atribuição de cada um, porque para que não haja nenhum tipo de confusão e nem um tipo de cobrança entre um e outro, que não seja de verdade a atribuição de cada um. E a Magda, a doutora Magda aqui, e a Jo também, e o Sátiro da VE, eles vão falar com propriedade sobre isso, tá? Mas, antes deles começarem, eu quero fazer um agradecimento aos agentes de endemias que estão aqui. A partir do momento que eu entrei como diretor, eu fiz questão de acompanhar o trabalho de vocês, entrei nas casas com vocês, eu via a maneira como vocês tratam as pessoas, e eu quero agradecer a vocês o trabalho de vocês. Aproveitar o final do ano e falar para vocês que nós estamos juntos. Em todos os momentos, nós estamos juntos. Tá? Eu e vocês, nós somos um só. E eu agradeço o trabalho de vocês e o empenho de vocês, porque eu acompanhei e sei como é. Muito obrigado. Eu convido agora, agradeço a Ademar. Ele já estava muito preocupado aqui em fazer esse agradecimento, a presença de vocês. E as perguntas que chegaram aqui são relativas ao trabalho de vocês também, que nós vamos fazer no finalzinho da audiência pública. Agora eu convido, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, a doutora Magda Ferreira Batista Pedroso, médica veterinária, coordenadora das zoonoses, que vai ter uma apresentação em data show.
Bom dia a todos, gente. Nós estamos aqui hoje para a gente explicar um pouquinho exatamente qual que é a função da zoonose, né? Vamos lá. Quem somos? A zoonose, o que ela é? Ela é uma das divisões do Departamento de Vigilância em Saúde. O Departamento de Vigilância em Saúde ele faz parte do eixo de vigilância ambiental do SUS. Tá? Qual que é o nosso foco? O nosso foco é o controle das doenças que os animais podem transmitir aos seres humanos. Daí que vem esse nome zoonose, que vem do latim, e que quer dizer doença dos animais, ou dos transmissíveis pelos animais. Tá? O que a gente tem que fazer enquanto zoonose? Qual que é a nossa função? Nossa função é vigilância e prevenção, basicamente. A parte de combate ou de controle com produto químico seria a última ponta do nosso trabalho. Certo? Então, basicamente, educação, vigilância e prevenção disso. Tá? Como que a gente faz essas ações? Tudo que a gente faz em zoonose tem um manual do Ministério da Saúde para ser seguido. E lá tem todas as normas técnicas que a gente precisa usar. Em 2014, saiu essa portaria que está no slide, que ela diz que definindo as ações e serviços de zoonose. E essa portaria ela deixa muito separado as ações de bem-estar animal das ações de controle de zoonose. Nós não somos inimigos de cães e gatos. Nós amamos cães e gatos. O veterinário ama cão e gato, né? Só que, na zoonose, não é necessariamente o lugar onde você vai acolher esses animais de uma maneira mais amorosa, digamos assim. O nosso foco são as pragas, os animais que se tornam problema de transmissão de doença. Próximo. Onde que aperta? Olha lá, nosso novo endereço. O lugar onde a gente estava, que era no Parque Mazei, se transformou no Hospital Público Veterinário. E nós fomos alocados aqui na Esporte Clube Corinthians Paulista. Estamos mais centralizados. Para efeitos de deslocamento dos funcionários, ficou um pouco mais fácil. E a gente está bem acomodado agora. Então, o que a zoonose faz? Ela cuida dos sinantrópicos. O que são sinantrópicos? Cuida não, né? Combate. Animais que se adaptaram a viver junto ao ser humano. Eu coloquei essa instrução normativa do IBAMA aí porque ela define o que é fauna sinantrópica nociva. Tem animais sinantrópicos que não são nocivos. Eles vivem perto da gente, que a gente inclui basicamente os pets aí, né? E alguns eles interagem de forma negativa. E os que a gente combate em zoonose são os de risco à saúde pública. Porque tem animais sinantrópicos que têm prejuízo econômico. Mas o do nosso interesse são os de risco à saúde pública. Como que você faz o manejo dessa fauna sinantrópica nociva? Basicamente, com manejo ambiental. Tá? Então, a gente tem muitas coisas no ambiente que favorecem o aparecimento desses animais. E o nosso foco tem que ser esse manejo. Manter o ambiente equilibrado para esses animais não se tornarem incômodos. A gente nunca vai erradicar nenhum animal desses, mas a gente tem que controlar essas populações. Quais são? Os ratos, que são reservatórios de leptospira. A leptospira é uma doença muito grave, que atinge ser humano e animais. Ela é uma doença de notificação compulsória em humanos e ela leva a óbito. E é transmitida basicamente pela urina de rato, é o principal reservatório, né? Os animais peçonhentos, abelhas, marimbondos, vespas e escorpiões. Por que eles são de interesse à saúde pública? Porque eles picam. E essas picadas podem se tornar graves e uma pessoa vir a óbito por alergia, por intoxicação pelo veneno. Só que a abelha é um animal protegido.
né? Ele faz parte do meio ambiente, ela tem uma importância na polinização. Então, a abelha não é um animal que, se você tiver que eliminar esse enxame, você vai colocar veneno. A abelha ela tem que ser coletada. Então, isso é feito por um apicultor especializado. Tá? Quando ela tem aparecido muitas abelhas viajantes, porque o ambiente está sendo muito mexido, a gente está tendo muita construção de prédio que está desalojando esses animais e eles aparecem em residências assim, e a gente recebe uma reclamação de urgência, e às vezes esse enxame, depois de uns dias, ele vai embora, ele não fica ali. A gente chama de enxame viajante. A gente tem muita dificuldade das pessoas entenderem isso, né? Tudo bem que a gente sabe que tem gente que é alérgica à picada, a gente entende essa parte, mas a gente tem que entender que, enquanto ser humano, a gente mexe no meio ambiente. E a gente, às vezes, sofre a consequência desse manejo mal feito do meio ambiente. Os vetores, depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, que são os mosquitos, né, transmitores de dengue, chikungunya, maiaro, febre amarela, leishmaniose e os barbeiros. Os barbeiros estão começando a ficar mais próximos da cidade. A doença de Chagas não é mais aquela doença da casinha de pau a pique, da pessoa pobre, que tem uma casa muito ruim. Está começando a aparecer barbeiro em condomínio de luxo. Está começando a ficar diferente. De novo, a mexida no meio ambiente que a gente está fazendo. Animais que sejam portadores de agentes transmissíveis, de doenças transmissíveis aos seres humanos. Cães e gatos. Tem algumas doenças que os cães e gatos podem transmitir para a gente. Raiva é mais importante delas ainda, né? Em pleno século XXI, a gente ainda tem esse problema. Nós temos a leishmaniose, que tem o mosquito e o cachorro envolvido aí. Tem uns fungos, esporotricose e criptococose, que o gato pode transmitir para o ser humano. E doenças de difícil tratamento, algumas são letais mesmo, elas levam a óbito. Tá? E nós temos ali o caramujo africano, que, por enquanto, a gente ainda não sabe se os nossos estão contaminados, mas nós vamos começar a desenvolver esse trabalho junto com o CCZ de São Paulo. E alguns silvestres. O gambá está aí por quê? Porque o gambá transmite tripanossoma pelas fezes. Essa é uma descoberta recente. Não é para matar gambá. Tá? Apesar disso, não é para matar gambá. A gente tem que saber manejar o ambiente de modo que isso não faça mal. O foco do trabalho é vistoria. Então, a gente recebe uma reclamação, a gente manda a equipe para fazer uma vistoria. Muitas vezes, quando a gente chega na vistoria, é o ambiente que está errado. Né? Tem lixo, tem acúmulo de objeto, tem ralo aberto. Às vezes, com a arrumação desse ambiente, água parada, né? Esses animais já se afastam. E você não precisa necessariamente encher de veneno aquele local. Orientação para o controle dos 4 As. Que são os 4 As? Abrigo, alimento, acesso e água. Você cortando um desses As, o animal já entra numa fase de controle. Nós temos uma lei municipal de 74, olha como ela é antiga. Né? É obrigatório a pessoa manter a sua casa limpa. Nós temos muita dificuldade com isso em Osasco. Né? As pessoas entenderem que a obrigação de limpar a casa é dela. E ações conjuntas de educação para a saúde com a ACS. Eles têm, os agentes comunitários a gente vai começar a trabalhar para eles nos ajudarem nas orientações. Tá? Solicitação de ações intersecretariais. Quer dizer, eu recebo uma reclamação de que eu tenho rato e inseto porque tem mato alto, e tem entulho e tem sujeira. Não é a zoonose que limpa. Muitas vezes é terreno público. Não é a gente que fiscaliza o terreno particular também. A gente pede para o DUS localizar esse proprietário e notificá-lo. Então, essas ações intersecretariais, se elas não forem bem efetivas, não se resolve o problema. Né? Porque a gente vai entrar por último, né? Para ver, tipo assim, ó, limpei tudo, continua aparecendo, o que eu tenho que fazer? E aí a gente vai trabalhar a área pública, a gente não trabalha a área privada, a gente trabalha a área pública. Tá? Temos muito problema com acumulador.
Tem pessoas que têm a casa assim absurdamente suja, cheia de coisas inúteis. E isso é um transtorno mental. Já tem até CID. Só que também a zoonose não pode trabalhar isso sozinho, né? A gente precisa do apoio da atenção básica, a gente precisa do apoio do CRAS, da assistência social, para fazer todo um trabalho, porque não basta simplesmente a gente ir lá, retirar todo o entulho, aplicar veneno para amenizar o problema, não resolver, né? A gente ameniza, e ninguém cuidar dessa pessoa, porque ela volta a acumular de novo. E esse problema ele se torna recorrente. E aí você prejudica toda a vizinhança. Muitas fiscalizações também não são nossas, são de outros setores. Nós temos mais uma lei aí, também de 83, que ela dispõe sobre muro, passeio e limpeza de imóveis. Tá? O artigo 1º, obrigatoriedade de fechar terreno. O artigo 4º, construção e conservação de passeio. A gente tem muito problema com calçada quebrada, que se torna um alojamento de escorpião. E aquele terreno, às vezes, tem dono, e o dono não cuida. Às vezes, nem mora aqui. E obrigatoriedade de manter terreno limpo, capinado e drenado. Esse gráfico ele está falando de manejo integrado dos roedores, mas isso se aplica a todas as pragas urbanas, tá? Medidas preventivas, corretivas e de eliminação. As 3 juntas vão fazer o manejo integrado do roedor ou da outra praga. Para quê? Para que a gente não precise necessariamente usar veneno. Programa de controle da raiva com relação a cães e gatos, tá? A vacinação em campanha. Quem determina se a gente vai ter campanha é o Ministério da Saúde. A vacina vem do Ministério da Saúde. Esse ano, em particular, o Estado de São Paulo não recebeu vacinas, porque nós não temos o vírus canino circulando aqui em São Paulo. Temos o vírus da variante de morcego. Então, eles priorizam mandar a vacina, eles priorizaram mandar a quantidade de vacina que foi produzida para os estados onde tem transmissão entre cães. Esses cães mordem as pessoas se adoecem. É uma doença grave, é fatal, pegou, quase sempre morre. Pesquisa de presença de vírus rábito. Então, quer dizer, eu tenho, por exemplo, um animal que morreu com sintoma neurológico. A gente recebe esse animal, coleta esse material e manda para exame. Por que isso é importante? Porque a gente faz o bloqueio. Se ele der positivo, a gente tem como fazer o bloqueio no entorno de onde esse animal vive. Tá? Observação de animais agressores via SINAM. Nessa observação, a gente conta ainda com o canil do bem-estar, eles que têm que alojar esse animal para a gente, se acontecer. É raro acontecer, mas acontece. E o agressor necessariamente não precisa vir para o canil, ele pode ser observado na própria casa. As pessoas não gostam dessa opção, mas é assim que pode ser. Bloqueio de foco em caso confirmado, que aí é vacinação, e recebimento de material para diagnóstico proveniente de estabelecimentos veterinários. Então, as clínicas particulares, o hospital público, eles podem mandar esse material para a gente, que a gente vai fazer essa pesquisa. Isso não tem custo nem para a clínica e nem para o proprietário. Recebimento de materiais para coleta de exames de leishmaniose, leptospirose, esporotricose e criptococose. Aí, no caso de positivo, a gente também tem que fazer o bloqueio no entorno, fazer o inquérito onde tem positivo para leishmaniose, coletar sangue, para ver se existe mais algum cão positivo para essas doenças. E também a gente pode receber isso de clínicas particulares. É fundamental para que nós possamos desenvolver nossas ações a confirmação dos diagnósticos e a notificação dos agravos. Tá? Conclusão. O Núcleo de Zoonose é uma divisão do Departamento de Vigilância e Saúde, responsável pelo eixo de vigilância ambiental do SUS. O Núcleo de Zoonose deve desenvolver um trabalho de educação para a saúde sobre todos os agravos e deve contar com o apoio de outros departamentos da Secretaria de Saúde. As ações referentes ao controle de pragas de rotina em áreas internas públicas e particulares não são ações que devem ser executadas por um NCZ.
As ações referentes a maltrato de animais, abandono, abrigo, controle populacional eletivo não são de competência do CCZ. O trabalho técnico tem procurado estabelecer as rotinas de diagnóstico das doenças que podem afetar as pessoas. Tá? O controle de praga ele foi, durante muito tempo, executado como de rotina pelo CCZ, mas não é nossa função básica. A nossa função básica é vigilância e prevenção. Tá? A gente, aos poucos, está fazendo as pessoas entenderem que não é de nossa competência, porque, na verdade, o que a gente quer é usar veneno o mínimo possível. Tá? Por quê? Porque a gente precisa preservar o meio ambiente, a gente tem que ser sustentável. Então, a gente precisa trabalhar a questão de acondicionamento de lixo, de manejo de ambiente. Infelizmente, ações fiscalizatórias talvez mais duras para resolver esse problema, tá bom? Muito obrigada, gente. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço à doutora Magda pela apresentação, muito esclarecedora. Achei muito importante, principalmente a questão da vacina contra a raiva, porque a gente recebe muito questionamento, por que não acontece no município, Osasco não está cuidando dos animais, então, é bem importante mesmo esse esclarecimento. E qual a ação das zoonoses, porque é muita dúvida. Eu confesso que até aqui a gente tem dúvida também. Então, muito bom. Muito obrigada, viu? Eu convido agora a doutora Ana Carolina de Oliveira Catan, médica veterinária, que também vai fazer uma apresentação e vai utilizar o Data Show. Bom dia. Eu cuido da parte de escorpiões do núcleo, não só essa parte, como alguns outros sinantrópicos peçonhentos. Peçonhentos são sempre os sinantrópicos que possuem peçonha. No caso, a diferença dos venenosos é que os venenosos eles não aplicam o veneno. Tá? Pode passar. Hã? Não, o meu... Ah. E seria? Não explica. Eu tenho uns vídeos. Tá, como é que eu faço? E o vídeo, eu dou o start aonde? Tem vídeo? Tem, é o primeiro. É só dar start? Volta. Para a direita, avança e caixinha 17. E o start dá? É o primeiro, isso. Não consigo dar o start. Você pode dar o start para mim no primeiro, por gentileza? Bom, é o seguinte, onde tem barata, tem escorpião. Não é o primeiro, não é o principal, é o principal alimento deles. Tá? Na nossa cidade a gente tem bastante barata. Por quê? Porque a gente tem muito acúmulo de lixo. Tá? Eu tenho um pouquinho de pânico de barata. Na verdade, para mim, não seria... Conseguiu? Você não baixou? Não, tudo bem. É porque estava no pendrive. Bom, vamos lá. Vocês podem ver que o escorpião, na verdade, ele não é um bicho muito grande. As pessoas têm uma impressão de que eles são lagostas. Tá? Eles têm uma média de 7 centímetros, em média. Na cidade, a gente tem 2 escorpiões principais, na verdade, na região sudeste. Existe o baiensis, que é um marrom, e o amarelo, que é o cerulatus. Tá? A diferença principal deles é que o amarelo não precisa de machos. Tá? O marrom precisa de fêmeas e machos. Infelizmente, a gente está tendo uma predominância do amarelo, que é o que mora nas galerias de esgoto. Tá? Por quê? Porque ele está se sobrepujando em cima do outro pela
grande capacidade reprodutiva deles. Eles se reproduzem, em média, aí, em 3 meses. A cada 3 meses, eles têm uma ninhada e dão uma média de mais ou menos 14 filhotes. A gente já teve essa experiência lá, porque nós temos uma equipe que é maravilhosa, aliás, só tenho elogios para eles. Eles fazem o que a gente chama de catação. Eles captam esses escorpiões e eles acabam parindo dentro de caixas. Então, quer dizer, se eles conseguem fazer isso em um ambiente que não é um ambiente propício, vocês imaginam o que eles não conseguem fazer num ambiente propício com bastante alimento, que no caso que são as baratas. Tá? Ali embaixo vocês podem ver as fêmeas, no caso a amarela, que é o cerrolatus. Eles mantêm os animais nas costas deles, uma média aí de uns 20 dias, e depois eles vão para o ambiente. Eles podem ficar sem água e sem alimento por um bom período. O que a gente recebe muito, algumas dúvidas bem peculiares, a respeito de galinhas. Na internet a gente tem muita coisa, muita informação. Eu acho que o Google é um bom veículo, mas cheio de boas lendas. No caso, as galinhas são diurnas, né? E os escorpiões são noturnos. Então, as galinhas pegam os escorpiões que estão perdidos. Outra coisa são os venenos. Sim, veneno mata, tá? Afogado. Porque você tem que jogar o veneno em cima do bicho. Tá? O problema é que o escorpião ele está no mundo desde que o mundo é mundo, e ele não teve muita mudança estrutural. Então, ele para de respirar. Ele entra em apneia, que é quando fecha o esfíncter respiratório. Ele tem alguns receptores químicos e ele consegue captar esse veneno. Ele consegue descobrir que tem um veneno ali no ambiente. Ele fecha o pulmão e ele consegue ir para dentro de um local que não tem veneno, ou seja, dentro da residência do munícipe, no caso, geralmente dentro de um lugar que você não vai jogar veneno, que é dentro de um armário, em cima de uma cama, dentro de um sapato, e é onde acontecem os acidentes. Os escorpiões, eles não são animais agressivos, tá? Eles são animais defensivos, ou seja, a maioria dos acidentes acontecem em membros inferiores, né? Mãos e pés. Já ouvi falar, mas picou a barriga, porque estava na cama e a pessoa rolou em cima. Tá? Quem já deu de cara com um escorpião sabe que ele fica paralisado, ele não sai correndo, na verdade, ele não tem o menor interesse de dar de cara com a gente, porque, volto a dizer, ele não é um animal agressivo, ele é um animal que se defende. Tá? Lógico, eu já escutei também, qual é o mais perigoso? Todos eles têm a mesma potência de veneno. Tá? Não tem o mais perigoso, todos eles têm o mesmo perigo. O ideal é que realmente a gente não encontre com eles. Tá? E como é que a gente faz isso? Fazendo um manejo de ambiente. O veneno realmente irrita, né? E só mata se você jogar o veneno em cima. Tá? Porque, lógico, um veneno em cima acaba sufocando o animal. Pode passar, por favor? O que eu disse dos receptores, eles detectam a presença do veneno. Então, falar que veneno mata, mata. Inclusive, eu até fico um pouco chateada. Eu vejo várias controladores de pragas, várias empresas que dizem para as pessoas que fazem o controle para escorpiões, e existe sim um veneno específico para escorpiões. Ele não é autorizado pelo Ministério para o uso indiscriminado, porque uma vez que se crie uma resistência, a gente vai criar uma bola de neve e realmente o problema vai ficar pior do que já está. Então, enquanto as pessoas não entenderem que o controle deles é o manejo do ambiente, e isso é a coisa mais fácil de se fazer e, ao mesmo tempo, é o mais difícil, porque as pessoas não entendem que é só elas limparem as casas, não acumularem as coisas, não acumularem o lixo, a gente não vai ter controle. Pode passar. Infelizmente, essas são algumas cenas que a gente se depara todos os dias na nossa cidade. E quando a gente mostra isso para as pessoas, elas tentam arranjar algumas desculpas. Então, a nossa equipe do CCZ faz isso todos os dias. Tá? Pode voltar.
Aqui são algumas vistorias. Essa é um córrego. Então, normalmente eles pedem para que a nossa equipe vá lá resolver o problema. Só que a gente não tem como estar entrando para poder fazer um controle, com esse acúmulo de sujidades. Então, isso é sujidade, acúmulo de entulho. Então, não tem. Isso até é um perigo para o funcionário, para a equipe estar entrando realmente num lugar desse, para tentar estar ajudando o munícipe a combater. Pode passar, por gentileza. Essas foram algumas vistorias que a gente fez. Essas fotos, infelizmente, são todas de Osasco, tá? Essa foi uma munícipe que reclamou que ela estava tendo adentramento de escorpiões na casa dela, e esse era um terreno particular. Nós não podemos entrar em terrenos particulares, porque existe uma legislação, como a doutora Magda mencionou, que proíbe que nós entremos Nós, como centro de zoonoses, existem outras secretarias que podem estar fazendo isso, elas podem realmente estar entrando dentro do terreno, limpando e emitindo uma multa, e o custo dessa limpeza para esse munícipe. Infelizmente, nós, como zoonoses, não temos ainda esse poder de lei. Tá? E essa pessoa, infelizmente, além de ter esse terreno descuidado pelo proprietário, ela jogava o lixo dela pelo muro, né? Então, não bastando a pessoa, o proprietário não cuidando do terreno, ela também contribuía. E quando a gente foi lá e tentou falar isso para ela, a princípio ela ficou bem brava, e depois a gente, com bastante conversa, conseguiu fazer com que ela entendesse isso e controlasse, porque eu acho que é muito fácil a gente só apontar o problema, a gente tem que dar um jeito de dar uma solução, porque eu acho que não é porque a pessoa ela não tem condições financeiras que a gente não tem como ajudá-la. A gente tem que sempre arranjar uma solução, tá? De uma maneira viável, claro. Aqui foi a pessoa também estava com problema de escorpiões e esse carro estava abandonado. E ela queria que a gente tirasse o carro. Como nós, como centro de zoonoses, não podemos tirar o carro, porque também não temos como fazer isso. Então, tivemos que acionar uma outra secretaria para que fizesse isso. Então, assim, eu costumo sempre usar uma frase... eu vou usar o termo irônica, né, que eu falo que não é vegetal, não é mineral, é nosso. Então, as pessoas elas acham que tudo é pertinência nossa. E a gente tenta ajudar o que a gente pode e o que a gente não pode, mas isso também é frustrante para a gente, como secretaria, porque nós somos munícipes e a gente quer que a cidade funcione. Essa também era uma vistoria referente aos sofás. A pessoa tinha escorpiões lá e os sofás, a pessoa colocou o sofá para fora, né, e aí reclamou que tinha escorpiões. Então, é complicado, porque ela tira o problema da casa dela e põe o problema do outro lado da rua. Né? Existe a catação de lixo, existe o catabagulho. Eu moro num bairro que, uma vez até, eu passei, eram 7h da noite de um sábado, o catabagulho estava fazendo a retirada do lixo, eu achei super legal. E eu passei 1 hora depois e os munícipes estavam jogando o lixo novamente no mesmo lugar. Então, eu acho, sim, que a gente precisa fazer uma força-tarefa com todas as secretarias e a Câmara para que a gente possa tentar fazer com que os munícipes entendam que o problema não é só o poder público, que a gente tem que... se a gente não se ajuda, o poder público não resolve tudo. Pode passar, por gentileza. Essa foi uma vistoria no começo do ano. Existe uma lei que proíbe que as pessoas botem materiais de construção para fora da casa. Isso é um acúmulo. Pode voltar? Pode voltar? Passou tudo, moço. Você passou todas as surpresas. Mais um? Mais um? Isso. Existe uma legislação... Quando comecei a trabalhar no Centro de Zoonoses, eu trabalhei com 2 pessoas que eram muito feras em legislação, e aprendi muito com eles, né, e fui estudar. Então, eu descobri que
não pode esse material. E quando você vai conversar com os munícipes, lógico, você tem que ter uma abordagem muito delicada, porque eles estão com um problema e eles acham que você vai resolver, e você tem que ter muito tato, e eu tento ter. E, às vezes, a gente nem sempre consegue resolver. Então, pedir para a pessoa tirar isso aqui, porque esse era um vizinho da frente do problema. Isso aqui é um munícipe, isso aqui é a Praça do Samba, jogando ele estava com problema de escorpião, e aqui também tinha comida. Então, ele jogava comida para o pombo, mas ele reclamava do escorpião. Só que a comida que ele jogava para o pombo atraía barata, que atraía escorpião, e isso vai virando uma bola de neve. Essa é uma padaria. A pessoa estava com problema de escorpião também, mas olha essa lixeira, olha esse lado dessa padaria. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, a gente sempre tenta ajudar, mas, infelizmente, a gente acaba ficando bem frustrado. A minha equipe fica bem frustrada também, porque a gente acaba dando volta em volta da gente mesmo. Pode passar. Esses são alguns terrenos murados. A gente entra em contato com o DUS. Eu, quando entrei nesse setor, eu entrei bem crua, não tinha nada. Eu comecei a mapear todos os terrenos da cidade murados, e eu tenho todos os terrenos mapeados para saber o porquê que não acontecia isso. Então, eu descobri que realmente os proprietários tinham que limpar esses terrenos, e isso não acontece. Tá? E, normalmente, nos terrenos murados, a gente tem o baienses, que é o marrom, que são os que ficam, e toda vez que as pessoas limpam os terrenos, a gente também cria um problema. Então, a gente tem que avisar a população em volta, porque a gente desaloja. Então, assim, não é só limpar, é avisar a população que vai ser limpo. Porque, se a gente limpa, eles vão para a casa dos outros. Aqui é a 7 de setembro. As pessoas jogam lixo. Esse aqui é o sítio Buçocaba, na esquina. É aqui que eles estavam tirando o catabagulho, e eles jogam novamente, e eles tiram, e eles jogam. E, assim, eu sempre converso com o pessoal com a doutora Magda, que, assim, eu me coloco sempre à disposição de fazer palestras dos centros comunitários, para que a gente possa fazer um trabalho de formiguinha, de estar realmente explicando para a população, porque ninguém tem obrigação de saber, e eu quero muito que as pessoas entendam que, enquanto elas continuarem achando que o problema é na casa dos outros, a gente não vai resolver. Pode passar. Adoro essa foto. Eu falo que são os porcos gêmeos. Então, quer dizer, a gente tem 2 caçambas, mas as pessoas jogam as coisas no chão. Então, assim, e aí reclamam dos escorpiões. É complicado. Pode passar. Essa é a minha equipe maravilhosa, só tenho elogios para eles, tá? Fazendo o trabalho, eles fazendo a catação, isso, se não me engano, é metalúrgicos. Esses terrenos são os terrenos que a gente recebe sempre reclamações. Eles estão pegando os escorpiões, porque é um trabalho que a gente tem visto que tem dado certo, que é realmente a gente capta os escorpiões, aí fala, mas por que vocês pegam os escorpiões? Porque a gente vai juntando, e uma vez por semana a gente leva eles para o Butantan para que eles sejam usados para fazer o soro. E também a gente acaba fazendo, eu vou usar o termo experiências, eu acho que isso não é um termo bom, mas para a gente saber quanto tempo eles se reproduzem, enfim. E é um trabalho bem legal, gente. Pode passar. Eles entrando nos terrenos, tá? E captando. Pode passar. Mas, infelizmente, a gente não tem como resolver, porque, como vocês viram, tem lixo, e eles não podem tirar o lixo. Aqui não dá para ver direito. Pode passar. Mais um. Aquela foto, e olha que pequenininho que ele é. Então, quer dizer, eles têm um olhar super treinado. Tá? Esse é um cerrolatos numa tampa de bueiro. Pode passar. Eles abrem todas as tampas. Nós somos a única cidade no estado que abrimos as tampas e pegamos os bichinhos lá dentro. Tá? Pode mais um. Em outro terreno, a equipe... Vocês podem ver que, assim, além do terreno estar super descuidado, existe lixo. E esse lixo não nasceu junto com o mato. Tudo bem, o mato nasceu, mas o lixo não estava ali. E, infelizmente, assim, é complicado, porque a gente tenta falar para os munícipes não jogarem os lixos, e eles jogam o lixo. E é muito difícil.
É um trabalho muito difícil de estar realizando, porque eles não têm esse entendimento, ou eles não querem ter. Pode passar. Aqui, novamente, ó a quantidade de entulho. Olha o tamanho da telha e ó, a neuzinha pegando. O escorpião, para vocês verem quanto ele é pequeno. Tá? Pode passar. Novamente, eles... Vocês podem ver que assim, eles estão sempre no meio do entulho. É sempre entulho. E esse entulho é geralmente entulho de construção. Então, quer dizer, a pessoa faz uma obra na casa dela, ela não tem onde jogar, ela joga no primeiro terreno baldio que ela encontra, e esse terreno geralmente é de alguém, ou de alguma empresa, ou é um terreno público, e quer dizer, ela joga o problema para o outro. Então, é uma questão de educação mesmo, né? Então, a gente quer tentar fazer com que a população entenda para ela não passar o problema para o outro, porque se ela passa o problema para o outro, ela acaba criando um problema para ela mesma a longo prazo ou até a curto. Pode passar. Como é que funciona o nosso trabalho? A gente recebe principalmente as demandas via 156. Né? Eu peço geralmente para as pessoas fazerem as solicitações de uma maneira oficial, porque aí eu posso responder de uma maneira oficial. E a gente faz sempre uma educação ambiental continuada, né? Que é isso, a gente vai até lá, a gente tenta explicar para a pessoa, a gente faz um manejo ambiental, eu faço palestras não só para as pessoas que trabalham comigo, mas para de outras secretarias, quando há necessidade. Já fiz para educação, já fiz para professores, faço em escola, faço para criança, eu tenho vários segmentos que eu posso estar aí ajudando e tentando esclarecer. Eu acho que todo mundo que a gente pode estar contando essa história e tentando... são multiplicadores de informação e vão passando essas informações para frente e a gente vai conseguindo fazer com que a coisa funcione de uma maneira diferente. As nossas vistorias orientativas, nem sempre a gente resolve o problema. Eu acho que as pessoas acham que sempre assim. O problema é sempre resolvido de uma maneira supostamente mais fácil, que é o veneno. E o veneno não resolve. Na verdade, o veneno irrita, o escorpião não mata e causa acidente. Tá? O que a gente chama de catação, que é pegar os escorpiões, né? A gente, no termo pegar a unha, a gente vai, a gente pega os escorpiões. A gente desenvolve uma série de ações, então, a gente, junto com as outras secretarias, a gente faz a limpeza. Então, depois que eles entram com a limpeza dos bueiros, ou eles fazem a limpeza da área, nós entramos e podemos, aí, sim, fazer a catação. Eu não posso pedir para a equipe ir limpar, ou, de repente, como a doutora Magda disse, a última coisa a se fazer é jogar realmente o veneno. Eu não posso jogar o veneno numa área suja, porque aí eu também estou jogando dinheiro dos munícipes fora, porque eu vou jogar o veneno de uma maneira indiscriminada, não vai dar certo, não vai funcionar. A desinsetização para barata não é para escorpião. Tá? Então, depois, por exemplo, no centro de Osasco, a gente pede a limpeza das bocas de lobo e depois que forem limpas as bocas de lobo, a gente vai jogar sim o veneno, mas o veneno é para inseto, para barata. A gente vai matar as baratas, que é a fonte principal de alimento. Tá? Por que a fonte principal de alimento? Porque é o que tem mais. Tá? Outra coisa, os escorpiões, como a doutora Magda disse, os animais sinotrópicos, no geral, eles são animais, eu vou usar o termo preguiçosos. Eu acho que isso exemplifica bem. Eles precisam de 4 As: água, alimento, acesso e abrigo. Se eles não tiverem um desses, eles não têm por que ficar. Eles vão para outro lugar que eles tenham facilidade. Então, se eles não tiverem abrigo, eles vão para outro lugar. Se eles não tiverem alimento, eles não têm por que ficar lutando. Tá? Não só o escorpião, como as pombas, né? E outros, os ratos. Né? Então, assim, eles se mudam. Tá? Na cidade, a gente também tem muito crescimento de escorpiões, porque a gente não tem mais as aves de rapina ou os inimigos naturais. Né? Os sapos e outras coisas, porque a gente está realmente invadindo, né? Por isso que a gente está tendo esse desequilíbrio. Né? E após realmente uma avaliação criteriosa, aí sim a gente faz aplicações de veneno. Mas realmente depois de um estudo muito, muito, muito criterioso. Porque, como a doutora Magna disse, a gente segue o manual do Ministério da Saúde, que não preconiza o uso de veneno. É última instância. Tá? Pode passar.
É isso. E, no caso de acidentes, eu sempre peço para as pessoas não procurarem o hospital do convênio, não porque o hospital do convênio não seja bom, mas eu costumo dizer sempre a seguinte frase: se você está grávida, você vai aonde? Você vai num hospital que é especialista em parto. Se você tem uma fratura, você vai num hospital que é especialista em fratura. Então, se você tem um acidente com um peçonhento, você deve ir num hospital que é especialista nisso, que seria o Instituto Butantan, tá? E lá eles vão te encaminhar para um centro de referência que tem, que pode estar te atendendo de uma melhor maneira, tá? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Carol, pela apresentação, muito esclarecedora. E muitas das coisas que ela falou aqui eu descobri há pouco tempo, quando fui secretária de Educação, porque nós tínhamos casos de escorpiões em algumas escolas, e aí recebemos essas orientações que foram passadas hoje aqui, e confesso que muitas profissionais da própria educação nós desconhecíamos. Então, a gente percebe que é um trabalho conjunto, não só entre as secretarias, porque cada um vai só até onde pode, né? Então, é um trabalho entre as secretarias, intersecretarial, mas também de muita informação à população, né? Nós dependemos de... Um depende do outro aqui, não tem nenhuma ação isolada para resolver, é uma ação conjunta. Parabéns pela apresentação. Agora, eu convido, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, a doutora Josefa Maria Lopes da Silva, biologista do Núcleo Controle de Dengue. Bom dia a todos. Bom, gente, eu estou aqui hoje para esclarecer como que funciona o núcleo de controle de dengue, que hoje não é mais um núcleo de controle de dengue, e sim um núcleo de controle de dengue e outras arboviroses, porque agora o mosquito também transmite zika, chikungunya, febre amarela pode vir a transmitir também, né? Então, mudou até o nome do núcleo, tá? Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que é esse daí da foto, e eu vou explicar mais ou menos como que funciona o nosso trabalho. Opa, foi demais. Nós temos uma equipe composta por uma coordenadora técnica, 2 supervisores gerais, 6 supervisores de campo e 53 agentes de saúde e agente de combate a endemias, tá, que executam a mesma função. Qual é a função do núcleo de controle de arboviroses? Também de prevenção, como disse a doutora Magda, e de orientação. A gente orienta e tenta fazer a prevenção. E nós temos várias atividades que nós realizamos. Todas as nossas atividades são baseadas nas diretrizes do Ministério da Saúde. A gente segue todas as diretrizes. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que o nosso trabalho é só de atender denúncias, e não é, né? Nós temos uma meta pactuada com o Ministério da Saúde. Nós temos que fazer 4 visitas durante o ano, seria 4 ciclos de visita, ou seja, entrar 4 vezes durante o ano em cada casa, cada residência do município. Tá? Tudo isso é pactuado com o Ministério da Saúde. Então, além de atender as denúncias, a gente faz esse trabalho de casa a casa, que é acompanhado pelo morador. Então, a gente orienta, elimina criadouro, ensina como elimina o criadouro e dá as orientações para que o munícipe mantenha a sua casa livre do mosquito da dengue. Tá? Então, sempre a nossa visita é acompanhada do morador, para poder a gente dar as orientações, mostrar o que está errado e tentar convencê-lo a manter essas ações. Aí tem a nossa equipe trabalhando, a moradora está acompanhando ali junto, né?
Aqui a moradora e a gente e a equipe fazendo uma vistoria. Aqui também nossos agentes, que eu considero heróis, né? Que é um trabalho heróico. Você está todo dia batendo de casa em casa e tentando convencer a pessoa a deixar entrar na casa e tentando fazer com que eles mantenham sua casa livre do mosquito da dengue. Então, é uma ação meio que heróica, é difícil, as pessoas já estão meio assim de saco cheio de recebê-los, então, muitas vezes, são maltratados, a gente sabe disso, e, mesmo assim, eles não desistem. Aqui, a gente, dentro da atividade de casa a casa e eliminação de criadouros, a gente faz um trabalho de telagem de caixa d'água. Então, quando a gente se depara com uma caixa d'água aberta ou mal tampada, eles fazem a vedação com uma tela. Outra visita aqui, é importante prestar atenção que sempre tem o morador acompanhando a visita. Né? Sempre o morador tem que acompanhar a nossa visita. Aqui, eles telando a caixa d'água. Tá? Sempre que a gente se depara com uma caixa d'água mal tampada ou sem tampa, a gente faz esse trabalho de telagem, desde que seja de fácil acesso, que de difícil acesso a gente não consegue. Tá? A gente não tem treinamento e nem equipamento para altura, né? Então, a gente faz desde que não seja de difícil acesso. Aqui, outra atividade que a gente faz durante o ano se chama avaliação de densidade larvária. São 4 avaliações que a gente faz durante o ano, onde a gente coleta as larvas, identifica, e, nessa avaliação, a gente vai detectar onde que tem maior concentração do mosquito e quais os recipientes predominantes. E, baseado nessa avaliação que a gente faz, é que a gente vai nortear as nossas ações. Tá? Então, vamos supor, se num bairro o criador ou recipiente é pneu, a gente vai fazer um trabalho educativo depois, baseado em cima do pneu, da eliminação do pneu. Se for caixa d'água, a gente vai direcionar o nosso trabalho, fazer um mutirão de caixa d'água. Então, essa avaliação de densidade larvária, onde a gente coleta a larva, identifica, vai nortear todo o nosso trabalho. Dentre a equipe do Casa a Casa, a gente tem a equipe de ponto estratégico, que é uma equipe que trabalha onde existe um grande número de recipientes. Então, pontos estratégicos sempre tem muito recipiente. Borracharia, cemitério, desmanche. E aí a gente cadastra os mais complicados, né, que tem mais problemas, e a gente faz visitas periódicas, de 15 em 15 dias. E aí a gente tem mais um trabalho heróico do nosso agente entrando dentro de uma caixa d'água. Opa! Aí ele já está dentro da caixa d'água fazendo a pesquisa. Aqui, o cemitério, né, é um ponto estratégico, então a gente tem uma equipe para fazer os cemitérios da cidade, que são todos cadastrados, e as reciclagens. Reciclagem também é um grande problema que a gente tem, que é feito pela equipe de ponto estratégico, porque é difícil de resolver também, porque é um problema social, às vezes a pessoa começa a acumular esses produtos de reciclagem, mas demora para vender e fica por muito tempo, e é um trabalho muito difícil, né, que a gente faz, mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa para melhorar. Mas também é muito complicado. Aí a gente recebe muita denúncia desses locais, que pouca coisa a gente faz. A gente vai, periodicamente, aplica larvicida, quando necessário, tenta eliminar o que dá, mas é bem complicado. Aqui é a equipe de móveis especiais, que faz escolas, shoppings, empresas, UBSs, locais onde tem grande circulação de pessoas, que aí pode também a grande circulação de pessoas pode aumentar
a epidemia, né, onde tem bastante gente circulando. Se tiver alguém contaminado e tiver um mosquito, né, o mosquito pica essa pessoa e vai sair transmitindo. Então, a gente, nesses locais de grande circulação, a gente tem uma equipe que faz o trabalho periódico também. Aí vem a outra atividade, que é a nebulização, que eu queria explicar para vocês, que a nebulização, que seria a aplicação de inseticida, a gente só faz quando tem o caso positivo de dengue. Por quê? Porque o inseticida, além de provocar resistência para o mosquito, hoje a gente só tem uma substância que ainda está em estudo, porque já está provocando resistência. Então, só tem uma substância que o mosquito ainda não está resistente. Então, você não pode ficar aplicando inseticida aleatoriamente, a qualquer momento, porque o mosquito está resistente, o inseticida é tóxico. Toda vez que a gente vai fazer essa atividade, a gente tem que pedir para o munícipe sair de dentro de casa, ficar meia hora fora, cobrir os utensílios, tirar os animais domésticos, porque o inseticida é tóxico. A gente recebe esse inseticida do Estado, através da SUSEM, do Ministério da Saúde, desde que a gente comprove que tem o caso positivo de dengue. Então, não é a prefeitura que compra. Então, é porque assim, a gente recebe muita solicitação de fazer nebulização na rua, aplicar inseticida no bairro tal, e não é assim. A gente segue todas as normas técnicas do Ministério da Saúde. Então, a gente só vai fazer uso desse inseticida quando realmente tiver o caso positivo de dengue. Tá? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, aí a gente faz, e só faz começa da casa do paciente e faz o entorno, os 4 quarteirões em volta, que é o raio de voo do mosquito. Não faz o bairro inteiro, não faz a rua inteira. Tá? São todas as normas técnicas que a gente segue. Então, é muito complicado isso, que, às vezes, a população tem a ideia de que o inseticida é que vai resolver tudo. E não é. Antes de fazer essa nebulização, essa atividade de nebulização, nós temos a atividade de bloqueio de criadouros, ou seja, primeiro a equipe tenta eliminar todos os criadouros. Por quê? Porque esse inseticida ele não é de efeito residual, ele não fica agindo por muito tempo, ele vai matar apenas o mosquito que está voando ali no momento. Passado isso, não mata mais. E se a gente não fizer um bloqueio de criadouros, ou seja, uma eliminação de criadouros bem feita, sei lá, ficar um balde ou uma casa fechada, que às vezes a pessoa sai para trabalhar e a gente não consegue entrar. Se tiver um balde ali cheio de larva, no dia seguinte da aplicação do inseticida, vai nascer mosquito, vai picar a pessoa contaminada e vai continuar a transmissão. Então, o inseticida é usado só nessa situação do paciente positivo e para tentar eliminar uma transmissão rápida ali naquela região. Aí, o nosso pessoal fazendo nebulização. Essa nebulização ela é feita no quintal e dentro da casa. A atividade casa a casa também. A gente entra no quintal e insiste muito para entrar dentro da casa, porque o mosquito está dentro da casa, tem criadouro dentro de casa, tem o vasinho lá com água parada. Tá? E, então, a gente faz o trabalho de vistoria dentro e fora da casa. E a gente tem toda aquela meta para cumprir. Então, a gente não fica só atendendo às denúncias, que isso fique bem claro. O nosso trabalho é contínuo, todo ano, durante o ano todo. Tem a equipe de ponto estratégico, móveis especiais, que vai estar fazendo visitas periódicas. Fora isso, a gente tem uma equipe de educação, que faz um trabalho nas escolas, que dá palestras em empresas, em escolas também, e que tem o teatrinho de fantoche, porque a gente acredita que as crianças são os melhores multiplicadores. Então, a gente faz o trabalhinho com as crianças, porque sabe que ela vai chegar em casa e vai falar: mãe, isso aqui não pode deixar essa água parada. Então, a gente tem o nosso famoso teatrinho de fantoche, que faz muito sucesso nas escolas, né? É muito legal, muito bacana esse trabalho.
Quando tem algum evento, a gente faz também, monta uma barraca de orientação e de informação, faz distribuição de material educativo, faz oficina de pintura com as crianças também. A gente tem uma cartilinha para colorir, com todas as instruções e orientações para evitar o mosquito da dengue. Então, é um trabalho muito bacana. Essa foto aí é da Semana de Mobilização contra a Dengue, que foi feita no estado todo, e nós participamos. A gente estava em frente ao shopping, com a nossa barraca de orientação, e com a oficininha de pintura com as crianças. E as palestras, a gente faz palestras em empresas e escolas, tá? A gente recebe solicitações e procura atender todas as solicitações. Esse ano, eu fiz esse quadro para mostrar. Esse ano, a gente conseguiu fazer até novembro, dentro da atividade Casa a Casa, que são as visitas aos imóveis, nós conseguimos visitar 451.280 imóveis. Fizemos 4 avaliações de densidade larvária. Conseguimos ter lá 2.164 casas. E os pontos estratégicos cadastrados, a gente fez 100% da cobertura, que é visitas quinzenais que a gente faz em cada ponto estratégico. Tem alguns que são mais tranquilos, que a gente faz mensal, mas a gente tem que ter uma cobertura de 100%. Nós conseguimos. Nós temos algumas obras cadastradas também que têm problema de criadouro. Nós conseguimos também fazer todas as visitas em nossas obras cadastradas. E os imóveis especiais, né, que são as escolas cadastradas, UBSs, também conseguimos fazer 100% da cobertura. E, dentro dos trabalhos educacionais, a gente conseguiu ter um público atendido de 36.352 pessoas atendidas. Certo? E é isso, gente. O nosso trabalho é complicado, porque é de orientação, que fica bem claro isso, é orientação apenas. A gente não tem o poder para invadir nenhum terreno baldio, fechado. Nós não temos autoridade para invadir nenhuma casa abandonada, né? A gente não consegue. Só que o que a gente faz é encaminhar uma solicitação para o Departamento do Uso do Solo, pedir que eles localizem esse proprietário e que solicitem a limpeza, porque a gente não tem esse poder. Tá? Então, quando a gente consegue entrar, a gente faz a vistoria e orienta, mas a gente não tem autoridade para autuar nem para multar. Nosso trabalho é só mesmo de orientação e eliminação de criadouros. Obrigada, pessoal. É isso. Agradeço à doutora Josefa pela apresentação, também muito esclarecedora, e, mais uma vez, a gente observa, né, a importância da prevenção, da educação, né, da multiplicação da informação. E eu concordo quando ela coloca das palestras para as escolas. As crianças são excelentes multiplicadoras, porque cobram os pais mesmo. Então, é um trabalho muito bonito. E eu arrisco dizer aqui que você deve ter errado no número de funcionários que vocês têm, de agentes. Eu acho que... Eu estou brincando, na verdade, porque, pela quantidade de trabalho desenvolvido, parabéns para vocês que estão aí, parabéns. Porque a gente não tem dimensão do trabalho que é feito por vocês. A gente fica muito naquela questão das denúncias, né, das chamadas esporádicas, mas a gente percebe que é um trabalho permanente e não é um trabalho fácil, né? E o quanto é importante a participação da população nesse trabalho, né? Com a prevenção, a questão do lixo, de jogar lixo. A gente observa que todas as falas aqui, das mais diversas áreas,
tem relação com a ação da população também, né? Então, o poder público vai até um limite, mas a população também tem uma grande parcela de contribuição. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Eu já acompanhei bastante esse trabalho quando eu tinha um programa na rádio, sempre abri espaço lá para as campanhas de conscientização, e a gente sabe que é um trabalho assim bem difícil. Agora, eu coloco a tribuna à inteira disposição do Sátiro Márcio Inácio Júnior, ele que é coordenador de vigilância epidemiológica. Olá, bom dia. Eu sou o Sátiro, atualmente estou na coordenação da Vigilância Epidemiológica de Osasco, junto com a Érica. A Vigilância Epidemiológica é um departamento estratégico em todos os municípios, né? Diferente das meninas, eu trabalho com a parte que afeta diretamente o ser humano, não os animais. Então, para mim, a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, não é o cão com raiva, e sim a pessoa que foi exposta à mordedura daquele cão com possível raiva. Para mim, o que trabalha com escorpião não é o agente, o bichinho escorpião, e sim a vítima da picada, que vai precisar, por exemplo, de um soro. Fora esses agravos, por exemplo, a gente trabalha com uma lista de notificação compulsória de aproximadamente 58 tipos de agravos diferentes, que aí vai desde tuberculose, sífilis, hanseníase, HIV, acidente com escorpião, aranha, raiva. O programa de imunização também de Osasco fica na vigilância epidemiológica. Todo o sistema de mortalidade fica na vigilância epidemiológica. Todo o sistema de nascidos vivos em Osasco fica na vigilância epidemiológica. E toda a coordenação de investigação de causas de óbito fica na vigilância epidemiológica. Por isso que eu falo, é um departamento estratégico que cuida do nascer, viver e do morrer. Através das informações desses sistemas, a gente traça os planos de ações de acordo com a necessidade do mês, do ano, dependendo da característica do agravo e de como que ele se apresenta na sociedade. Por exemplo, se a gente for falar de um agravo que está recorrente na mídia, o sarampo. O sarampo, até então, era uma doença que não acontecia, certo? Ele ia constar no nosso planejamento de 2018? Não. Quando a gente tem o primeiro caso, a gente começa a fazer identificações dos riscos e, a partir daí, traçar novos planos de ações. Programas de imunização direcionado para uma faixa etária específica, para um local específico, durante um tempo específico para você bloquear a cadeia de transmissão. Acidente com escorpião, por exemplo. Um escorpião visto não necessariamente representa um erro, um acidente de escorpião. Para mim, vai chegar o quê? Aquela pessoa que foi picada pelo escorpião, que foi para um serviço de saúde e que foi notificada por esse serviço de saúde. E aí, quando chega essa informação para mim, eu sei quem é essa pessoa, onde ela mora, como foi esse acidente, qual o potencial de risco desse acidente, se ela vai precisar de imunoglobulina e aonde que ela tem que tomar essa imunoglobulina. Então, toda essa estratégia de informação é o serviço da vigilância epidemiológica. Quando a gente trabalha com informação, a gente trabalha com planejamentos que envolvem vários departamentos, vários setores. Então, a gente acaba que traçando planos recorrentes a departamento de zoonoses, atenção básica, urgência e emergência. Então, a gente tenta unificar toda essa rede de conhecimento. É um trabalho um pouco complicado, porque a gente trabalha com informação que vem da ponta para a gente. Então, às vezes, a gente pega, por exemplo, uma notificação sem o endereço correto. Se eu recebo uma notificação de um acidente de escorpião e eu não tenho o endereço correto da pessoa, tem como eu saber a localização exata onde pode ter acontecido? Eu posso direcionar algum tipo de ação local se eu não sei o endereço? Então, toda essa estratégia, a gente acaba que qualificando as entradas de informação para poder desenvolver esses planejamentos e as ações, de médio, curto ou longo prazo, dependendo do tipo de agravo. A vigilância epidemiológica ela tem essa restrição de trabalhar com o humano e não com o bicho. Porém, a gente tem algumas situações que o bicho é um termômetro do que pode acontecer com a população. Por exemplo, febre amarela. Quando começa a aparecer o primata não humano morto, ou seja, o macaco morto, em seu habitat natural,
é um fator de risco possível para o aparecimento da febre amarela na população. Então, a gente tem que ficar de olho no que acontece com os animais para poder prever ou predizer se vai ter alguma incorrência ou intercorrência para a população. O programa de imunização, por exemplo, ele trabalha com 2 eixos básicos: a prevenção, através das vacinas, e o controle imediato através do soro. Por exemplo, eu tenho a vacinação de profilaxia antirrábica para humano, não tenho? Eu só aplico ela na pessoa que foi mordida por um cão, que, por exemplo, não é observável, ou tem um comportamento de risco para raiva. Se ele não tiver essas características, eu não preciso fazer a imunização dessa pessoa. Eu vou observar o cão, esperar verificar o status dele, e aí sim, vacina ou não vacina a pessoa. Então, essa comunicação com a população, com o serviço de saúde, é todo esse controle que a gente faz. Por exemplo, um acidente com o escorpião, dependendo do tipo de picada, se é uma picada superficial, profunda, a região, não necessariamente ela vai utilizar o soro. Então, nem todo paciente picado por escorpião utiliza soro de prevenção. O soro, por exemplo, diferente da vacina, ele já vem com o potencial de imunologia, ele já vem com o anticorpo. A vacina não, a vacina vai ser incluída no seu organismo e seu organismo vai produzir o anticorpo. Então, o soro ele é extremamente específico para algumas situações. Então, nem todo mundo tem indicação de soro. Todo esse processo da vigilância municipal, ele responde a um outro processo na vigilância estadual e outro processo no Ministério da Saúde. Então, todas as ações que a gente faz aqui embaixo, elas são respaldadas pelo Estado e pelo Ministério da Saúde. A gente não consegue fazer desenhos que não sigam essa ordem, esse processo de recomendação. Por exemplo, eu não posso decidir vacinar uma faixa etária que não está contida no meu calendário de vacinação. Se eu for fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Uma justificativa epidemiológica, que é caracterizar o problema da população, mostrar o impacto daquilo e aí sim receber as autorizações para fazer esse processo de imunização. Então, a vigilância epidemiológica hoje ela não trabalha com agentes, com bichos. Ela trabalha diretamente com a condição humana. E essa relação de como a gente trabalha com a prevenção para a população. Tá? A explicação da vigilância epidemiológica ela é bem sucinta na realidade, porque esse trabalho conjunto ele tem muitos eixos. Então, eu acho que foi o básico. Deu para entender? Obrigado. Obrigada, agradeço o Sátiro pela explanação. E a gente percebe que aqui um trabalho está diretamente ligado ao outro, né? É um grupo mesmo, é um conjunto, um complementa o trabalho do outro. Eu agradeço todos os palestrantes e agora nós vamos ao momento das respostas, né, às perguntas que foram feitas. Eu não sei se alguém ainda tem algum formulário aí. Eu, por enquanto... tem... Gisele, você pode pegar ali, por favor? Por enquanto, nós só temos 3 questionamentos aqui. Bom, eu começo aqui pela pergunta da Maria do Carmo Ferreira Souza. E tem a outra que chegou agora também é dela, então eu já vou ler até junto. Como eu sei que essas são palavras que não existem no vocabulário de políticos, só trabalham com talvez, provável, isso não existe. Sejam objetivos e claros em relação aos contratos dos agentes de endemias. Esse é o meu interesse e o motivo de estar aqui hoje. Desde já agradeço. E aqui tem um complemento que ela mandou agora. Trabalhos excelentes e importantes, mas como foi mostrado na apresentação e ficou bem claro nas fotos, como resolver um problema que os agentes trabalham sem equipamento específico, EPI, não estão usando máscaras, luvas. Eu vi as fotos, algumas eu vi as fotos com luvas e máscaras também.
que são os mais simples. Para abrir um bueiro, assim, eles podem ser contaminados por bactérias. Eu concordo, todos têm que utilizar. Os agentes ficam expostos a todos os tipos de contaminações. Então, falta o suporte para os agentes. Tá aqui, essa pergunta ela fez direcionada aos veterinários. Se alguém, quem pode responder? O Enoque vai responder. Bom dia a todos. Referente à pergunta, não sei se é uma pergunta, uma exclamação, sobre os agentes, eu já sentei ontem com o secretário e a gente determinou que fosse estendido também o contrato de vocês, que seja igualado do ACS, tá? Que vai ser estendido por mais um ano, tá? E amanhã, nesta casa, vereadora, vai ser votado o projeto dos ACS e dos agentes de endemias, tá? Se alguém quiser acompanhar, vai ser votado amanhã na casa, em primeira discussão, tá? É a informação que eu tenho, tá bom? Aqui tem a pergunta da Kátia Cristina Fonseca, também é relacionada à questão dos agentes. Gostaríamos de saber como vai ficar a situação dos agentes de endemias de Osasco, que rodam todos os dias as 4 zonas de Osasco, não ficamos em uma área só e focada só em um problema. Nosso contrato acaba em março, e como ficaremos? Então, já foi respondido agora pelo Enoque, eu acredito, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Agora, a pergunta do Antônio Lima de Oliveira. Existe um projeto na Câmara para igualar o teto de salário dos agentes de saúde efetivos com os agentes de endemias. Estamos esperando desde 2006 esse ajuste e até hoje só temos promessas de todos os lados. Eu creio que também é a mesma questão, assim, é pertinente, não? Então, o Enoque quer falar? Porque, assim, sim, na Câmara tem esse que ele citou agora. Sim, esse é um outro projeto que está correndo paralelo aos dos ACS, tá? Os ACS e a agente de endemias, tá? Essa equiparação, esse projeto de equiparação já foi entregue à secretária adjunta, a Ângela Fernando, a pedido do prefeito, tá? O prefeito pediu que nós entregássemos em mão e foi cobrado essa semana e ela falou que está para sair já esse resultado. Então, é um processo paralelo, tá? Que vai sair ainda este ano, eu acredito, né? Tá bom? Acho importante deixar claro que, como esse projeto ele ainda não veio à Câmara Municipal, por enquanto, ele depende de uma ação do Executivo, da própria Secretaria da Saúde, né, do jurídico da Prefeitura, da Secretaria de Administração, porque não depende só da Secretaria de Saúde, é uma iniciativa da Secretaria de Saúde, mas que passa pelo jurídico, passa pela administração. E, assim, eu acho, vou ser bem honesta com vocês, eu acho muito difícil que seja votado ainda esse ano, porque nós estamos próximo ao final do ano, entra em recesso a Câmara Municipal. Eu acho melhor trabalhar com a verdade. Eu acho até que a intenção seria que fosse votado esse ano, como o Enoque colocou, mas como esse projeto nem entrou ainda na Câmara, e quando ele entra na Câmara, ele passa por vários processos, trâmites, ele passa pelas comissões pertinentes, e isso leva um prazo, tem um prazo mínimo para isso acontecer. Então, mas se acelerar o processo lá no Executivo, né, na Prefeitura, com certeza vindo para essa casa, no início do ano, assim que abrir os trabalhos no Legislativo, retornarmos do recesso, aí sim a casa está à disposição para a gente estar debatendo, né, e colocando em votação. Acho importante esclarecer, porque senão fica essa impressão que a gente já vai aprovar e esse projeto ainda nem chegou na casa, está ainda na Secretaria de Saúde. Tem mais alguma pergunta? Porque todas que chegaram já foram... Então, tem mais uma? Aí, em seguida, a gente já vai caminhar para o final.
Eu acho que foi muito produtiva. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, todos que falaram aqui. Eu tenho representantes de alguns vereadores aqui, me ajudem. Representante do vereador Ricardo Silva, do Pelé, da Cândida e também do Batista. Estão representados aqui com seus assessores, participando e acompanhando. Obrigada pela presença. Responde. Aqui, deixa eu... Ela não concluiu. Tá. Ela só falou assim que ela queria escrever. A pergunta é da Suzana, ela é agente. Ela disse que a informação que eles receberam é que seria um contrato por tempo indeterminado. E agora, então, a Ademar vai responder. Esse contrato por tempo indeterminado, ele vai acontecer. O que a gente está falando aqui é que apareceu uma informação de que foi prorrogado o contrato ainda por tempo indeterminado dos agentes de saúde essa semana, né? E em março também será prorrogado o contrato dos agentes de endemias, porque os agentes de endemias vai vencer só em março. Inclusive eu fui até o departamento pessoal e conversei com o diretor de lá e ele me garantiu isso. Em março, será prorrogado para que o nosso o processo que está aqui na Câmara seja votado, para que haja tempo hábil para se votar isso, porque, além disso, a gente ainda vai ter uma contratação de mais 250 agentes. Então, a gente quer fazer tudo isso junto, não assim em separado, para que todos tenham o mesmo tempo de vencimento de contrato. E esse contrato, que vai ser feito após março, junto com os que vão entrar, será por tempo indeterminado. Ele não será mais por renovação. Tá? Da mesma forma que o prefeito prometeu, vai acontecer. Não. Será prorrogado, e a partir do momento que acontecer a entrada dos novos agentes, os que estão hoje não precisarão fazer a nova prova, da mesma forma que o prefeito prometeu naquele dia que a gente estava lá na Sala Osasco, tá bom? Bom. Obrigada, Ademar, pelo esclarecimento. Agradeço o Enoque também. Faço um agradecimento especial aqui ao Igor, que me secretariou. Muito obrigada. Né, na ausência de um vereador para secretariar, o Igor ficou aqui me ajudando. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos vocês. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido tiradas aqui. Abrimos para os questionamentos. Agradeço aos palestrantes. Foi muito bom. E é importante lembrar que essa audiência pública ela fica à disposição, sendo retransmitida. Então, também é uma forma de multiplicarmos a informação que recebemos dessa manhã. Informamos que esta audiência pública ela foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco e, para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site, www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão das comissões pela organização, aqui na pessoa da Zezé, e pela realização desta audiência pública, e os assessores dos vereadores que colaboraram para a realização do evento. Um bom dia a todos. Está encerrada esta audiência pública. Representantes veterinários. Representantes da Associação de Veterinários.